Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um programa Deluca Entrevista na noite desta quarta-feira, dia 10. Como eu estava falando para vocês aí no chat, a gente estava com os probleminhas técnicos, mas conseguimos resolver. E hoje eu vou conversar com o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, o Arthur Chioro, durante o governo Dilma. Arthur, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do 247. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. O governo Bolsonaro, a gente está fazendo durante todo o dia uma análise sobre esses 100 dias de início de governo. E em relação à saúde, especialmente, a gente não tem um ministro tão espetaculoso como era o ministro da Educação, Ricardo Vélez, mas a gente tem um governo que tem falado muito sobre temas relativos à saúde, liberado agrotóxicos, tem falado sobre reduzir os impostos de cigarro, sobre liberar as armas. Eu queria que você fizesse uma análise, pelo menos, se esse governo Bolsonaro tem feito bem para a saúde do brasileiro ou tem proposto, pelo menos, uma melhoria na saúde do brasileiro. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Arthur. Boa noite, Luca, boa noite, telespectadores, ouvintes, quem vai nos ler no 247. É um prazer estar com vocês novamente. Eu diria que o balanço desses 100 primeiros dias de governo, de desgoverno Bolsonaro, eles são marcados por um discurso de novo governo, nova política, nova previdência, novo pacto federativo, mas os efeitos são absolutamente nocivos. É um governo que já começa a fazer mal, muito mal, para a saúde dos brasileiros e brasileiras. Pelo que eu vou te dar 3 exemplos que são muito significativos de um governo, como você disse, na área da saúde, quietinho, que pouco se enuncia, que pouco dialoga, inclusive, com o Conselho Nacional de Saúde, com as entidades e movimentos de saúde, mas já vem produzindo grandes desastres para a saúde do povo brasileiro. A liberação do porte de armas num país que enfrenta mais de 60 mil homicídios todos os anos, concentrado principalmente entre os mais jovens, é um grande desastre do ponto de vista da saúde pública. Eu diria uma segunda catástrofe é aquela anunciada pelo ministro Moro, que construiu um grupo de trabalho, pasmem, para reduzir o preço do cigarro, sob a justificativa de que é preciso, olha só, melhorar a qualidade do cigarro comercializado no Brasil, como se houvesse, como bem diz o Drauzio Varela, câncer bom e câncer ruim, né? Destruindo toda uma política que vem sendo construída já há mais ou menos 20 anos, né? E que com muita consistência se baseou na redução do preço do cigarro, acabar com o cigarro do preço popular, desestimular o uso do cigarro, o banimento dos fumódromos, todo o banimento da publicidade e a ampliação do tratamento gratuito, que fez com que o Brasil tivesse uma das mais baixas prevalências e um impacto fantástico no controle do tabagismo. E o terceiro exemplo, De Luca, que eu daria, diz respeito à farra, e não tem outro termo, é uma farra na liberação dos agrotóxicos. Só esse ano, em 100 dias de governo, já foram aprovados 74 novos produtos, 58 já formalizados por publicação no Diário Oficial da União, né? Desses 58 produtos já formalizados, vejam a gravidade da situação. 21 são classificados como extremamente tóxicos, 11 como altamente tóxicos, 19 como medianamente tóxicos, só 7 como pouco tóxicos. E é claro, todos são tóxicos. O Brasil já é o líder mundial em consumo de agrotóxicos. Nos Estados Unidos, mais de 60 produtos foram banidos, né? E aqui, sob responsabilidade do Ministério da Saúde e forte pressão sobre a Anvisa, nós estamos não apenas contaminando o nosso solo, a nossa água, destruindo o nosso ambiente, mas comprometendo a saúde dos trabalhadores do campo e de toda a população que consome produtos poluídos. Ou seja, esses são 3 exemplos. O aumento da incidência de óbitos por arma de fogo, a liberação dos agrotóxicos e esse convite indecoroso para ampliação do tabagismo, depois de todo o esforço, né, e depois do Brasil ter se transformado numa liderança concreta para a Organização Mundial de Saúde, que é possível uma sociedade sem tabaco, ambientes livres sem tabaco,
a gente vê que em 100 dias eles estão literalmente destruindo políticas muito consistentes e deixando, né, de tocar programas exitosos para poder ampliar os interesses de mercado. Deixa eu aproveitar para agradecer alguns comentários aqui. A Valma Goulart virou membro do canal. Obrigado, Valma. A Gilvânia Maria Zambendo Pinto diz, boa noite. Eu e minha mãe sempre assistimos você, De Luca, ela te adorava. Infelizmente, agora assisto sozinha. Lula inocente, livre ou povo escravo. Gilvana, sinta meu abraço apertado para você. Espero que você continue assistindo aqui com a gente e que a gente consiga juntos melhorar a qualidade, melhorar esse nosso país, especialmente em uma época de crise tão grande como a que a gente vive agora. Aproveitar para ver mais alguns comentários aqui. Cadê? A Sônia Mourão, que sempre assiste, um beijo, Sônia. A Josi Negreiros também, outro beijo para a Josi. Jorge Amaral, Valma Goulart, Regina Ribeiro. Quem mais? Tem mais gente aqui. Bárbara Rodrigues, Fernanda DS, Pati Costa. Para todo mundo que está assistindo, lembrando, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, seja membro do canal, clique no quadradinho azul aqui embaixo. Quem puder ajudar ainda mais, Brasil247.com.br/apoio, vire um assinante solidário do Brasil 247. A gente vai falar mais, ministro, sobre esses programas, a gente tem aqui pauta sobre todos esses programas, mas é importante falar também sobre os recursos, né? A gente viu uma notícia hoje de que entre as áreas do governo que mais tiveram enxugamento de recursos, a saúde ficou em quarto lugar. Foram 456 milhões investidos no primeiro trimestre desse ano, o menor desembolso desde 2005. A gente fala sobre recursos desse tamanho, desse vulto, mas onde é que isso impacta na vida do cidadão brasileiro que precisa do SUS ter esse menor desembolso desde 2005? Olha, eu queria destacar, em primeiro lugar, a gravidade da situação, porque nós já saímos de uma base de financiamento muito aquém do necessário. Só que, para que a gente tenha noção do que eu estou falando, no ano passado, somando o que os municípios, os estados e a União aplicaram na saúde para garantir da vacina ao transplante, SAMU, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, o atendimento básico, todas as ações, como eu disse, da vacina ao transplante, nós tivemos apenas R$ 3,50. Só para entender do que eu estou falando, é menos do que uma passagem de ônibus para ir. Né? E nós, com esse recurso, tivemos que garantir, como eu disse, da vacina ao transplante. A situação do Ministério da Saúde é extremamente grave, né? Nós vamos ter, este ano, menos 8 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, quase 9 bilhões de reais a menos no orçamento do Ministério da Saúde. Nós já estamos vivendo um grande desfinanciamento do SUS, impactado pela emenda do teto, a emenda constitucional 95. Nós temos uma postura de silêncio do ministro da Saúde, você bem destacou na abertura da nossa conversa, né, que literalmente capitulou ao discurso da área econômica, dizendo que o problema da saúde é gestão, que não é falta de dinheiro, que é possível resolver os problemas simplesmente melhorando a gestão, o que é uma falácia, é uma vergonha, é um ministro covarde, é um ministério que não disputa com o restante do governo os recursos necessários. Só para que se tenha uma noção, nós estamos falando de um congelamento do piso que representa esse ano, só ele, 6 bilhões e 600 a menos. Além disso, nós tivemos uma dotação orçamentária para ações e serviços públicos de saúde que teve um crescimento por conta da emenda do teto de apenas 2,5% previsto na correção da inflação, né? Que é muito aquém dos 3,7% que deveria ter de correção. Isso significa, na prática, mais 11 bilhões, ou seja, 10% do orçamento a menos. E tem uma questão que complica mais ainda a situação, é que o ano passado, os efeitos da emenda do teto já estavam sendo fortemente percebidas na área da saúde. Tanto é verdade que só foi possível fechar a conta do Ministério da Saúde, e não foi com o pagamento de emendas, não pagando as emendas parlamentares, mas foi deixando de pagar fornecedores, de transferir recursos para estados e municípios, obrigações concretas do Ministério da Saúde,
que foram roladas para este ano, né? Então, isso significa que, além de ter menos recurso, vai ter que acomodar no orçamento desse ano aquilo que não foi pago no ano passado. É um recorde daquilo que a gente chama de restos a pagar. Simplificando numa linguagem que a gente possa, o nosso internauta possa compreender. Significa que o ano passado a conta não fechou, esse ano tem menos recurso do que estava programado, tem que pagar o que não conseguiu pagar no ano passado e não há perspectiva de ampliação nenhuma dos recursos, até porque a saúde ainda ganhou mais 2 bilhões e 200 milhões de contingenciamento dentro daquele valor global, né, que foi contingenciado. Como se não bastasse tudo isso, o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, anuncia como um trunfo para tentar atrair alguns governadores e alguns prefeitos para dar sustentação à reforma da Previdência, a ideia de desvincular os recursos obrigatórios de estados, dos municípios, da União na saúde, ou seja, de acabar com a regra estabelecida desde o ano 2000, com a Emenda Constitucional 29, que obrigava os municípios, os estados e a União a aplicarem recursos na área da saúde. Se isso ocorrer, aí o caos é definitivo, porque significa que a gente terá apenas 1/3 dos recursos hoje disponibilizados. Na prática, só para a gente entender, é um desmonte deliberado, calculado e sem nenhuma resistência por parte do Ministério da Saúde. Uma verdadeira vergonha. Eu diria o seguinte, mesmo no governo do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique, os ministros da Saúde jamais deixaram de reivindicar, de disputar com a área econômica os recursos necessários. Nós nem sempre conseguimos ganhar. Nós, muitas vezes, fomos preteridos, tanto que o SUS tem uma base de subfinanciamento histórico. Mas o que nós estamos vivendo agora não existe precedente e terá uma repercussão muito concreta. Não é por menos que as pessoas ligam hoje no SAMU, não conseguem atendimento, as pessoas vão nas unidades para marcar uma consulta, já não conseguem, já começa a diminuir a quantidade de medicamentos disponível para a população. Enfim, os efeitos muito concretos já se sentem lá na ponta, né? Não é por menos que o governo não tem nenhum interesse em renovar o Mais Médicos, porque é uma maneira dele, por dentro, fazer a tal da boa gestão, economizando os recursos que o Ministério da Saúde pagaria para os médicos. Então, vai ganhando tempo para repor, ou sequer repondo, fazendo esforços para tentar acomodar a conta que ele não consegue pagar pela covardia de disputar os recursos, pela capitulação, como eu disse, em torno dessa tragédia que significa hoje o financiamento da saúde, aliás, das políticas sociais, das políticas de um Estado. É, na verdade, um retorno àquilo que a gente viveu antes da Constituição Federal, que já se avizinha de maneira escandalosa. Tem algumas pessoas aqui falando, Arthur, tipo, inclusive falando sobre isso, o meu namorado está nesse exato momento em uma UBS aqui de São Paulo, está 2 horas para ser atendido, mas é só um exemplo sobre o que está acontecendo na saúde pública. A Regina Estela Araújo diz que, estou assustada. Você viu o pacote de atenção básica que o atual ministro soltou ontem? Vai transformar as UBSs em UPinhas? Vai acabar com a estratégia da saúde da família? E a Valma Goulart faz uma pergunta nesse sentido. Diz, a estratégia da saúde da família já foi por água abaixo. Médicos nas USFs cumprem pequenas jornadas dos moldes de 1990. Sem os Mais Médicos, as USFs estão em plena decadência. Tipo, a Estela fala sobre esse pacote da atenção básica. O que esse pacote trouxe? Que impacto ela deve ter na saúde pública? Então, a gente ainda não tem a total dimensão, porque o governo, como você diz, diferente de outras áreas, tem tratado as suas estratégias de maneira muito silenciosa. Eu diria que o ministro da Saúde, diferente de outros ministros de outras pastas, ele é um quadro político da direita. Ele foi secretário municipal de saúde durante 5 anos, teve 2 mandatos no Congresso Nacional, participando ativamente das discussões, defendendo interesses das corporações médicas, defendendo interesses que não são necessariamente interesses do SUS.
e ele conhece bem como funciona, por exemplo, o movimento dos secretários municipais de saúde, a força do Conselho Nacional de Saúde e dos movimentos populares, do movimento social. Sabe que esse ano nós temos a 16ª conferência aí convocada para o início de agosto e, portanto, acontecendo etapas municipais. E na área da saúde haverá resistência. A militância da saúde, a militância do SUS vai defender a política, não deixará passar barato, né? E acho que assim, essa percepção de que essas medidas anunciadas precarizam a atenção básica, desqualificam a atenção básica, fazem um retorno ao que a gente tinha antes da década de 90, é muito claro. Veja, ao mesmo tempo em que ele fala em ampliar o atendimento para o terceiro turno, né, o que em muitos municípios, desde que haja disponibilidade de equipes de saúde completas, inclusive com médicos, pode ampliar o acesso. Nós temos inúmeras prefeituras municipais, particularmente aquelas do campo democrático popular, que experimentaram em várias gestões, principalmente quando não se tinham as UPAs, o suporte das UPAs, né, a unidades básicas que tinham terceiro turno. E a grande dificuldade de mantê-las abertas, particularmente na periferia das grandes cidades, foi a possibilidade de contar com equipes completas com médicos, né? Chega a ser paradoxal esse discurso, à medida em que o governo diz: eu vou ampliar o acesso com o terceiro turno, mas lembrando que quem terá que fazer isso são as prefeituras, que hoje já gastam 24% em média dos seus orçamentos próprios com saúde. Vejam, a emenda constitucional determina que os municípios deveriam gastar no mínimo 25%. Hoje já gastam 24%. Ou seja, a margem de ampliação com recursos próprios é nenhuma. As prefeituras não terão capacidade de fazer por isso por conta própria. O Ministério anuncia que fará isso, mas não diz como, com que recurso e, ao mesmo tempo, desmonta o programa Mais Médicos, né, deixando mais de 30 milhões de brasileiros, principalmente aqueles que vivem nas áreas mais vulneráveis, nas pequenas cidades que não tinham nenhum médico, né, nas aldeias indígenas, no semiárido nordestino, na periferia das grandes cidades, sem equipes de atenção básica completa. Ao mesmo tempo, a possibilidade de substituir a estratégia de saúde da saúde da família, a atenção básica, que desde o governo do presidente Lula, né, vem sendo consistentemente qualificada, desde a gestão do Humberto Costa no Ministério da Saúde, do Temporão, depois do Padilha, na minha gestão, né, nós tivemos um carinho muito especial de dar suporte, de ampliar recursos, de apoiar os municípios. Agora, simplesmente fazer a substituição pelas UPAs não significa garantir mais acesso, mas significa precarizar a maneira de cuidar das pessoas. Só para que se entenda, na atenção básica, na estratégia da família, nós temos capacidade não apenas de fazer prevenção e promoção da saúde, mas também diagnosticar e tratar doenças que exigem o acompanhamento. Eu vou dar um exemplo muito concreto. A hipertensão. Muitas vezes nós precisamos do pronto-socorro, do SAMU, da UPA, para atender um hipertenso que está tendo uma crise hipertensiva, precisa ser medicado, precisa ser controlado. Mas, fundamentalmente, a hipertensão precisa ser acompanhada, tratada por uma equipe multidisciplinar, com a presença do médico, do enfermeiro, com o apoio do nutricionista, da assistência farmacêutica, enfim, de uma equipe que consiga fazer o controle dessa doença, evitando que o paciente evolua para um infarto agudo do miocárdio, que não evolua para um derrame, para uma complicação de uma doença renal crônica, né? À medida em que você substitui a lógica da estratégia da família, como vem sendo apontado, por um modelo de baixa capacidade resolutiva, né, você pode até limpar a fila, trazer uma sensação inicial de melhor atendimento. Isso foi feito na cidade de São Paulo, por exemplo, quando em gestões anteriores da do Fernando Haddad, se abriu um monte de serviços de baixa qualidade, né, ao invés de investir naquilo que a população precisa. O que é mais incrível é a desfaçatez com que políticas que ao longo de 30 anos de existência do SUS têm sido construídas e em 100 dias são colocadas em ameaça, né? Nós precisamos lutar muito e vai haver resistência, nós não entregaremos de graça toda essa construção do SUS, porque o SUS não pertence a um governo, o SUS é uma política de Estado, é uma construção da sociedade brasileira, é uma conquista do movimento social, uma conquista da cidadania, e nós não abriremos mão dessa
dessa conquista para atender aos interesses de mercado, que é o que está por trás dessa história toda. Aqui a gente está tendo uma participação muito boa no programa hoje, agradeço inclusive todo mundo que está assistindo. Acho que quando a gente fala sobre saúde pública, as pessoas acabam inclusive participando mais, mandando mais perguntas. Ainda bem, né? É um tema que toca muitas pessoas. A Maria José Ferreira e Silva fala aqui sobre mais médicos. Os médicos que substituíram os cubanos no Nordeste já se mandaram, 40% saíram. Não sei se o entrevistado é médico, respondendo para você, Maria José, o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, é médico sanitarista, mas é a prova que o povo mais coxinha é o mais desumano que existe. Realmente, a Maria está certa, o Nordeste concentra cerca de 40% das 1.052 desistências do programa Mais Médico, segundo o levantamento que o UOL fez com base em dados do Ministério da Saúde. No fim do ano passado, 8.517 médicos cubanos deixaram o programa e o governo havia informado que todas as vagas haviam sido preenchidas. Agora, hoje, inclusive, o governo disse que pretende substituir Mais Médicos por outro programa, apesar de não ter dito ainda como é que faria essa substituição. Ministro, como é que o senhor vê a postura do governo em relação aos mais médicos, inclusive tirando muitas comunidades locais afastadas do Brasil, aldeias indígenas, povos quilombolas sem atendimento médico, que até hoje estão sem médico desde a saída dos médicos cubanos. O senhor acha que o programa deu certo e o governo está tentando desmontar ele exatamente por isso? Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, não há dúvida nenhuma de que o programa deu certo e deu muito certo. Nós temos resultados muito consistentes. Uma pesquisa da UFMG apontou que nos municípios onde o programa foi implantado, 85% da população avalia que o Mais Médicos melhorou a qualidade do atendimento. 87% dos entrevistados avaliaram os médicos como mais atenciosos. E 82% disseram que melhorou a resolução dos problemas. A gente sabe que a saúde há muitos anos tem recebido as piores avaliações. A média de nota conferida na pesquisa feita pela UFMG, entre 0 e 10, foi uma média 9. Ou seja, é o resultado de muita satisfação. Eu vou dar só mais um dado para a gente não se alongar nisso. O ano passado foi feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas que indica que, sobre a ótica fiscal, e aí podemos falar isso lá para o Paulo Guedes, para essa turma toda, sob a ótica fiscal, a ampliação do número de médicos do programa na atenção básica evitou 521 mil internações hospitalares. Gerou uma economia equivalente a 1/3 dos custos do programa. Além disso, teve uma redução de 4,6% nas internações gerais e 6% relacionadas a doenças infecto-contagiosas. E isso resultou numa economia de 840 milhões de reais. São dados que, por si só, já falam. Agora, tem um dado que a gente, às vezes, não consegue perceber. É verdade, mais de 40% das vagas não foram preenchidas no Nordeste. Na região Norte, a situação é mais grave, 52%. Mas é preciso dizer que aqui em São Paulo, o estado mais rico, aquele que o governador Coxinha diz que não precisa de médico, porque os médicos brasileiros dão conta, tal, tem um total, nesse momento, de 390 vagas abertas, sem profissional médico, em 193 municípios, ou seja, principalmente pequenos municípios. Em menos de 100 dias, gente, 1.052 médicos já desistiram do programa médico, dá 15% daqueles que entraram. Então, assim, é um caso espetacular de desastre antes mesmo do início do governo, porque tem gente que acha, nós estamos aqui fazendo um balanço dos 100 primeiros dias de governo, e é preciso dizer que o desastre na saúde começou antes, quando desastrosamente se perdeu os 8.471 médicos cubanos, quando nós deixamos 30 milhões de brasileiros em 2.885 municípios, a maioria localizados em área de grande vulnerabilidade social, de grande vulnerabilidade sanitária. 1.575 municípios que eram atendidos somente por médicos cubanos. A maioria, mais de 80%, com cidades com menos de 20 mil habitantes, simplesmente se desestruturou todo um trabalho exitoso por um viés ideológico atrasado, mesquinho, sem nenhum compromisso solidário com a vida. E
o anúncio de que vai ser substituído por um novo programa, etc., é muito inconsistente. As informações que o ministro deu até agora dizem respeito, por exemplo, nós vamos fazer um programa para o Brasil Profundo. Muitos de vocês devem ter lido ou ouvido mesmo algumas declarações nesse sentido, pegando alguns municípios de IDH muito baixo como áreas que seriam restritas para um programa que substituiria mais médicos. Na verdade, o governo Bolsonaro, a liderança do DEM, o partido mais atrasado à direita, que hoje ocupa o Ministério da Saúde, é incapaz de perceber que mesmo em cidades ricas, cidades grandes como é a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, existe muita heterogeneidade. Não dá para tirar uma medida das cidades pelo que é o centro da cidade, sem considerar as suas periferias, sem considerar as suas regiões de cortiço, as suas áreas de altíssima vulnerabilidade social. Ou seja, dizer que o programa só vai ficar lá na aldeia indígena ou no semiárido ou no quilombola, é claro que nós temos que dar prioridade para essas áreas, mas também as regiões de profunda pobreza, de miséria, de desigualdade, de dificuldade de fixação de profissionais nas médias e grandes cidades do sul, do sudeste, de todo o país, podem e devem ser enfrentados. E sabe por que podem? Porque nós já mostramos que é possível. Nós já conseguimos garantir a mais de 60 milhões de pessoas, brasileiros, que nunca tinham tido acesso a uma atenção básica com equipes completas, o direito de experimentar aquilo que milhões de brasileiros têm, mas que brasileiros considerados de segunda categoria nunca conseguiram, que era o direito de ter uma equipe de saúde completa com o médico. Portanto, se trata de uma decisão política. A origem dessas decisões não é motivo de revisão do programa. É economia dos recursos, é como gerenciar este orçamento completamente insuficiente, né? E o discurso do ministro manter o apoio à área econômica, capitular nessa regra de que os recursos são suficientes. Então, é um jeito, né, ordinário de tentar sobreviver, pagar as contas lá do Ministério às custas da vida do povo mais pobre, que mais precisa do SUS, que mais precisa de atenção gratuita, de qualidade, humanizada, que só o SUS pode produzir. Até porque o mercado não está nem um pouco preocupado, né? Não tem nenhum desses doutor qualquer coisa, desses consulta rápida, de consultas a preços populares dispostos aí, aonde o programa Mais Médicos conseguiu chegar e garantir atendimento à população. Deixa eu aproveitar para ler alguns comentários, Arthur. Tem muita gente comentando, eu vou ler rapidamente alguns deles. A Regina Ribeiro diz: estímulo ao tabagismo, aumento da utilização de agrotóxico, já proibidos no exterior, redução drástica na verba do SUS, o nome disso é genocídio em massa. A Estela Bettini diz: hoje eu vi um pedreiro dizendo que os médicos de Cuba foram muito bons e que agora piorou a situação da saúde sem eles. A Josi Negreiros diz: no Rio Grande do Sul, cada vez mais pacientes chegam do interior para Porto Alegre, hospitais superlotados, o povo ficou desassistido. A Maria José Ferreira e Silva diz: infelizmente, tenho razão, tem muito médico coxinha, médico como você é raro. O José Francisco Nogueira diz: enquanto isso, na minha pequena cidade de Minas Gerais, o comércio afunda, a indústria demite e falta médico e ninguém faz nada. Aproveitando para mandar um abraço para a Verônica Vidal, para a Vera Sol, Daninho Lima, pedindo para vocês novamente para se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, seja membro, clique no quadradinho aqui embaixo, seja membro, e quem puder também vire um assinante solidário, brasil247.com.br/apoio. É muito importante para a gente esse espaço de mídia contra-hegemônica que é o Brasil 247. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui, vocês estão vendo a entrevista com o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, médico sanitarista. A gente está falando sobre, obviamente, o desmonte do SUS. Tem mais duas perguntinhas aqui. A Deise Ribeiro falou que a mãe dela não está conseguindo o acesso aos medicamentos pela farmácia popular. E, realmente, a gente deu hoje, inclusive, lá no 247, vocês podem ler, o programa Farmácia Popular, criado em 2004, na gestão do presidente Lula, deixou de atender 7 milhões de pessoas nos últimos 2 anos. O resultado reflete fechamento de 400 farmácias administradas pelo governo em 2017, durante a gestão do Temer, e também a redução do número de medicamentos e farmácias atendidas. Queria saber como é que o senhor vê esse dado em relação à farmácia popular, que é um programa desses programas que o governo tinha, que dava muito certo e que as pessoas elogiavam bastante, né? A avaliação é impressionante.
é uma desmontagem insidiosa, né, que já vem desde o governo Temer. No caso do Farmácia Popular, né, vamos dar justiça aos créditos, a desmontagem não começou agora, né, mas ela está sendo agora claramente aprofundada. Nós temos notícias de que em vários estados, né, já não se consegue comprar uma parte considerável dos medicamentos. Em alguns estados já não se consegue comprar nenhum dos medicamentos padronizados na farmácia popular, nem aqueles, sequer aqueles que são fundamentais de uso contínuo e que as pessoas dependem para viver, né? Nós temos pacientes asmáticos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que contam com esses medicamentos. Muitos pacientes, às vezes, que têm planos de saúde, né, que lá não usam a unidade básica, que não usam a UPA, mas porque são trabalhadores assalariados, que pelo seu empregador coletivo conseguem ter o plano de saúde, mas não têm condições de arcar com os custos da aquisição desses medicamentos numa farmácia, pagando o preço comum, e serão empurrados, ou seja, terão seus orçamentos familiares mais comprometidos ainda com os gastos em saúde, né? Muitos não terão como conseguir obter esses medicamentos. Isso fará com que haja mais pressão ainda de demanda nas nossas unidades públicas, nas UBSs e outros serviços, precarizando ainda mais as condições. E nós tememos muito, né, que haja descontinuidade no tratamento. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em 2013, captou a importância do farmácia popular, o Aqui Tem Farmácia, na vida dos brasileiros. É impressionante quando se olha os estudos que têm sido feitos. Eu, além de ser médico, sou professor da Universidade Federal de São Paulo. Nós temos desenvolvido várias pesquisas nesse sentido. Tem pesquisadores no Brasil inteiro hoje se debruçando sobre o impacto das políticas. E, assim, uma das coisas mais significativas foi a garantia de acesso à assistência farmacêutica produzida no SUS a partir da gestão do presidente Lula. O presidente Lula tinha uma verdadeira obsessão por 3 programas, que para ele eram muito especiais. E eu acho que assim, ele tem muito orgulho de ter construído, porque na sua trajetória de vida ele sabe da importância. Um foi a farmácia popular, o outro era o SAMU, e o terceiro era o Brasil Sorridente. 3 programas que, infelizmente, nessa conjuntura calamitosa que nós estamos vivendo, já se colocam claramente em situação muito periclitante. Deixa eu aproveitar, a gente está encaminhando para o final da entrevista. Tem muita gente falando sobre vários assuntos aqui, infelizmente a gente não vai conseguir falar sobre todos. Vou ler 3 superchats. O Rodrigo Rocha diz: minha esposa é médica cubana e concorda plenamente. A Josi Negreiros diz: abandono total do povo pobre. Obrigado pelo superchat, Rodrigo e Josi. A Maria Ercília Guimarães também diz: que saudades do Brasil, que tinha presidente e ministro com todo esse descaso e incompetência. Ela pergunta o que a gente pode esperar para os próximos 2, 3 anos. Tem muita gente comentando aqui sobre outros temas, falando sobre HIV/AIDS, sobre hepatite, sobre sarampo. A Maria Auxiliadora dos Santos diz: o ministro Mandetta não deu conta nem da saúde da capital do estado do Mato Grosso do Sul, imagine do resto do país. Como a gente não tem tempo de falar sobre todos os assuntos, a gente marca uma segunda rodada para conversar com o ministro Arthur Chioro. Eu vou encerrar nossa entrevista agradecendo a sua disponibilidade, ministro, de conversar aqui com a gente do Brasil 247, fazer essa análise dos 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro pelo ponto de vista da saúde pública. Eu quero terminar com um ponto que preocupa muita gente. Desde a época da campanha, o presidente Jair Bolsonaro tem flertado com políticas liberais em relação ao Estado, ao tamanho do Estado, à educação, à saúde, à segurança, e é uma política sempre muito privatista. Pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro já falaram algumas vezes sobre, inclusive, importar um modelo de vouchers que funciona em alguns países do mundo para programas sociais, inclusive para a saúde e para a educação, aqui para o Brasil. Eu queria que o senhor terminasse a nossa entrevista. Novamente, eu lhe agradeço. O senhor já pode fazer as suas considerações finais logo depois. Se esse modelo de vouchers, esse modelo privatista da saúde pública é um modelo que faria bem para o Brasil, ou o senhor acredita que o melhor para a gente seria o fortalecimento do SUS? Novamente, obrigado e boa noite, ministro Arthur Chioro.
Boa noite, eu agradeço já de antemão essa oportunidade de estar conversando com você. Me coloco à disposição para sempre que for possível discutir esse tema, mas eu quero chamar a atenção para que contexto, né? Essa semana aconteceu em Brasília uma audiência pública, olha que interessante, com a participação do Ministério, representado pelo secretário executivo, pelos secretários municipais, estaduais e pelo Banco Mundial. Novamente, o Banco Mundial encontra o ambiente propício para voltar às propostas privatizantes, para voltar a propor medidas e sustentar medidas como a questão dos vouchers, que não deu certo em nenhum país do mundo, em todos os lugares. Os indicadores epidemiológicos, demográficos, sanitários são sempre muito desastrosos, agravam, pioram, criam mais injustiça, mais doença, mais morte, né? E eu acho que, assim, um país que durante 30 anos experimentou, escreveu na sua Constituição que saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, portanto, que construiu e vinha construindo a duras penas um sistema universal de saúde, não pode se submeter, não pode voltar para trás para um sistema em que coexistem vários graus de cidadania. Vamos lembrar que antes do SUS só tinha direito a um sistema meia-boca os brasileiros que tinham carteira assinada e que eram contribuintes da Previdência Social. Os demais brasileiros eram rotulados de indigentes. Não é indigente no sentido de população de rua, não, como hoje se utiliza. Indigente era o brasileiro que estava fora do mercado de trabalho. Ou seja, se criou todo um sistema de dupla cidadania, né? Uma cidadania para quem tinha condição de pagar, para quem era assalariado, e uma outra saúde miserável, pobre para os pobres, para a imensa maioria do povo brasileiro. É essa a proposta. Empurrar para o mercado, empurrar para a compra de serviços em clínicas privadas, em hospitais de catástrofe pública, e não deixar que as doenças coloquem em risco os setores da elite, os setores médios, aqueles setores que sustentam esse governo. Mas nós não podemos admitir, e a nossa luta em defesa do SUS, da saúde pública, da democracia, exige que a gente entenda que eles não estão jogando sozinhos, que nós construímos o SUS em plena ditadura, lutando no movimento da reforma sanitária, né? Lutando, como dizia o Davi Capistrano, lutando, remando contra a maré. E nós vamos estar, todos os brasileiros e brasileiras que defendem uma saúde pública universal, como um direito de todos, um dever do Estado, lutando pelo Sistema Único de Saúde. Eu quero terminar conclamando todos para que participem das conferências municipais de saúde, participem das conferências estaduais de saúde, manifestem-se, debatam o tema da saúde. É fundamental retomar um clima de grande mobilização para produzir resistência e continuar avançando na nossa luta. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigado, ministro, novamente pela disponibilidade. Com certeza, tem várias pessoas falando aqui, precisa chamar o ministro de novo, o convite já está feito sempre que o senhor quiser voltar, mas a gente já vai marcar uma outra conversa para poder falar sobre os temas que a gente não conseguiu falar no programa de hoje. A gente vai terminando mais um Deluca Entrevista na noite desta quarta-feira, 10 de abril, a gente continua acompanhando aqui o 247, tem mais programação, tem programa do Conde rolando daqui a pouco, e amanhã tem mais Deluca Entrevista a partir das 9 horas da noite. Não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e seja membro aqui do 247. A gente volta amanhã, pessoal. Valeu, tchau!